Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp, a entrevista agora a Marília da Costa Golfieri Ângela, que é vice-presidente da Comissão Especial de Direito à Adoção da OAB de São Paulo. Ela fala sobre o projeto Advogado Amigo da Criança da OAB de São Paulo. Bom dia, doutora Marília, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, pessoal. Obrigada pela oportunidade de poder falar aqui com vocês sobre esse nosso projeto também. Doutora, eu acompanhei essa semana o encontro que vocês tiveram, né? Acho que a senhora estava também nesse encontro, falando da importância, né, da adoção. E uma das coisas que eu lembro é que a senhora falou também da importância da justiça, dar prioridade a esses processos, né? Porque o processo de adoção ele é muito importante para a criança, ele afeta vidas, ele afeta os pais, né? Que estão, os pais adotivos que estão ali naquele processo de adotar a criança, e afeta a criança também. Muitas crianças acabam envelhecendo aí nas instituições do Estado, né? E a gente tem uma demanda grande por adoções. Eu queria que a senhora desse um panorama mesmo da situação hoje da adoção, especialmente aqui no estado de São Paulo. Claro. Na verdade, antes do processo de adoção, a gente sempre chama atenção também ao processo de acolhimento institucional dessas crianças, né? Não só o processo de adoção, que ele vai ser um momento posterior. Porque a adoção, ela é de fato, né? Inclusive o acolhimento, ele é de fato, é a excepcionalidade da vida daquela criança. Então, a gente sempre chama atenção para esse fator anterior. Aqui no estado de São Paulo, hoje nós temos em torno de 1.000 crianças disponíveis para adoção e cerca de 8.500 pretendentes à adoção. Então, isso sem considerar que o espectro de crianças e pretendentes de adoção num cenário brasileiro é muito maior, e também sem considerar que mesmo as crianças que estão acolhidas também têm um momento muito maior, um número muito maior. Então, de fato, o que a gente gosta sempre de chamar atenção é de que acolhimento institucional, acolhimento familiar e acolhimento institucional, eles devem ser tratados pelo poder público como política pública efetiva, e há uma necessidade de que o setor de justiça seja, de fato, abarcado por essa política pública também, e tendo interesse em solucionar esses processos de forma mais célere. Doutora, dar voz a essas crianças, né? Me parece também um ponto central do projeto que está sendo discutido aqui na casa, né? Elas são ouvidas no processo. Eu queria que a senhora falasse do projeto e dessa questão de dar voz às crianças. Sim. Luciana, é interessante a gente abordar sobre isso, porque o projeto da nossa comissão, né, o que a gente vem discutindo muito na Comissão de Direito à Adoção na OAB, até chama a atenção de que esse não é um projeto ainda institucional pela OAB, estamos ainda em trâmite interno de apresentar esse projeto à presidência, mas o que a gente discute muito é que quando a gente analisa o processo de acolhimento, ele não a criança ela não é de fato representada por nenhum órgão que dê voz, vocalização jurídica do seu interesse. Então, a gente chama atenção para o artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, que foi promulgado no Brasil na década de 90, que fala sobre a necessidade dessa representação, inclusive para dar paridade de armas para essa criança, para que ela seja efetivamente defendida. Então, hoje, todos os atores do processo de acolhimento, eles têm alguém para representar. A família biológica, ela é representada pela Defensoria Pública, né, há o Ministério Público que age como fiscal da lei, mas não há efetivamente ninguém que dê voz jurídica para aquela criança, alguém que tem essa criança, então passa a não ter o que a gente chama de capacidade postulatória, né? Não tem ninguém que efetivamente represente ela dentro do processo de acolhimento. Então, o nosso projeto, que é um projeto ainda piloto na OAB, né, já fizemos alguns testes, digamos assim, que foram muito bem sucedidos. A gente estabelece que os advogados sejam capacitados para atuar dentro dos serviços de acolhimento, ajudando os serviços de acolhimento a dar voz àquele interesse da criança. Então, que os advogados sejam voluntários, né? Hoje é possível que se faça advocacia pro bono no Brasil, desde, né, com o provimento 66 da OAB. Então, é de fato um projeto que a gente visa capacitar esses advogados para que eles atendam os serviços de acolhimento e a criança seja efetivamente representada voluntariamente por esse advogado dentro do processo de acolhimento. Eu fiquei curioso desse trabalho pro bono, doutora, em relação aos grandes escritórios, né? A gente tem
grandes escritórios em São Paulo, que podem ajudar nessa causa de pro bono, né, que estão engajados em uma série de questões importantes. Como é que está essa adesão dos escritórios para trabalhar com essa questão da adoção, para ajudar aí, né, a crianças a encontrarem um lar? Uhum. Na verdade, Luciana, a gente não abriu ainda, né, esse projeto, não tem nenhum grande escritório, nenhum escritório, na verdade, que é vinculado ao nosso projeto ainda. É um projeto que é encabeçado pelos próprios advogados da nossa Comissão de Direito à Adoção, então foi um projeto piloto que nós mesmos, dentro da nossa comissão, desenvolvemos. Então, hoje a gente não tem nenhum escritório, digamos assim, vinculado institucionalmente a esse projeto. Mas, de fato, o Advocacia Pro Bono, né, eu coordeno um projeto Pro Bono, inclusive, dentro de um escritório chamado WZ, e a gente vem discutindo com outros escritórios também. A gente sabe que o cenário é muito promissor em relação à advocacia pro bono, essencialmente porque a gente desenvolve função pública, né? O advogado tem essa responsabilidade e a gente acredita realmente que é necessário esse posicionamento formal dos advogados para que a gente tenha uma mudança, uma mudança transformativa, digamos assim. Eu estava vendo pelos números, né, que foram apresentados aí durante o encontro aqui na LESP, a gente tem um número grande de crianças nas instituições do nosso país e a gente também tem um número grande de pessoas querendo adotar. Queria falar com a senhora sobre a burocracia, né? O processo ainda é lento, é preciso dar agilidade ao processo. O que acontece, né? Se você tem uma grande quantidade de crianças, uma grande demanda. Muita gente fala que, às vezes, os candidatos à adoção querem crianças menores, mas isso também, acredito eu, que possa ser um mito aí, né? Eu queria que a senhora falasse sobre essas questões, por favor. Uhum. Hoje, de fato, o número de pretendentes à adoção e crianças que estão efetivamente disponíveis para adoção, ele é estupendamente maior, assim, né? Hoje, no Brasil, até fiz uma colinha aqui, hoje no Brasil a gente tem em torno de 5.000 crianças disponíveis para adoção, 5.100 crianças, né, disponíveis para adoção, enquanto a gente tem 36.000 pessoas pretendendo adoção. E aí, muito do que a gente se pergunta é, de fato, onde não casam essas informações, né? Porque todas as crianças poderiam ter lar, inclusive o CNJ dá estatísticas para a gente que mostram que tem uma incongruência no sistema. A nossa comissão, inclusive, a gente se debruça muito sobre isso para entender quais são de fato, esses limites, né, da atuação, e um dos fatores é esse que você levantou. Às vezes, o perfil do pretendente, ele não é equivalente ao perfil da criança que está disponível para adoção. Mas esse não é o único problema, digamos assim. Há uma série de outras questões. Eu acho que não tanto a burocracia em si, acho que talvez não dê essencialmente para a gente tratar isso como uma verdade suprema, mas há, acho que um descompasso no Poder Judiciário em relação à celeridade que é dada a esses processos, né? Isso é uma questão, inclusive, que eu sempre critico não só profissionalmente, como academicamente então, também. Doutora, a senhora está dizendo, então, que o Judiciário teria que ser mais rápido no julgamento desses processos. Então, a senhora está dizendo que o Judiciário é lento no julgamento desses processos. Sim, mas na verdade, eu acredito que tenha que sim dar uma celeridade maior, mas isso não tira a necessidade da gente ter um cuidado muito acurado em relação a não dar... vamos ver se eu consigo estruturar melhor minha frase aqui. Mas a gente tem que dar celeridade nos prazos que o ECA determina, mas de uma outra forma, a gente não tem que acelerar nenhum processo de adoção. Acho que essa é uma premissa errada, talvez, que a gente passe, né? Não se trata de acelerar processos de adoção, trata-se de respeitar os prazos que o ECA mesmo determina e entender que o tempo do processo, às vezes, não é o tempo da criança. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque, né, que esse processo não demore mais do que ele deveria demorar. Mas, em contrapartida, a gente também não defende, eu estou falando por mim, na verdade, né, eu, Marília, não acho que a gente tenha que efetivamente dar acelerar os processos de adoção, tirar a burocratização, porque é necessário, como eu te falei, o processo de adoção ele é um processo excepcional, né? Então, ele é ali a última
tentativa daquela, né, a criança que não teve condição de voltar para sua família vai ser encaminhada para adoção. A gente não fala em acelerar o processo de adoção, a partir do momento em que são etapas que são necessárias. Fazer assistente, passar com um assistente técnico, passar um assistente social, passar com um psicólogo, todas essas questões, elas são necessárias. Fazer o treinamento da família que vai adotar, tudo isso são procedimentos que são necessários. Então, não se trata de desburocratizar o processo de adoção em si, na minha opinião. Doutora. Se trata, sim, de respeitar os prazos que o ECA determina. Então, vamos entender melhor essa questão, né? Qual que de acordo com o ECA, qual que é o prazo médio para adoção? Em quanto tempo hoje, obedecendo toda a legislação brasileira, né, qual é o tempo médio que uma criança pode sair de uma instituição e ser adotada? Qual que é o tempo médio? Não o que é feito na justiça, mas de acordo com a questão do prazo, né? Feitas todas as análises que estão previstas no ECA, pela Justiça, qual que seria o prazo ideal para a adoção de uma criança? E aí eu queria contrapor com o prazo médio que é julgado na Justiça, né, para a gente ver se há alguma disparidade aí, né, nessa questão dos prazos. Sim, não tenho esses dados, Luciano, para ser bem exato assim nesse momento. Mas não há também, acho que de uma certa forma, como se falar em prazo médio. Cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada situação é uma situação. Então, acho que não dá para se falar em prazo médio e prazo esperado, até para não criar uma falsa expectativa, às vezes, tanto nos adotantes quanto na criança em si. Então, não consigo te falar agora, né, não preparei essa... Não, entendo, super... Mas acho que não tem como a gente falar em prazo médio, porque cada caso é um caso, cada criança é uma criança, e justamente por isso volta ao nosso projeto dentro da adoção. É necessário que haja um advogado capacitado para falar sobre o tema, que faça uma análise, que dê vocalização ao interesse da criança, justamente para entender se há uma necessidade de uma maior celeridade ou uma tentativa de restabelecimento da família biológica. Então, a gente defende exatamente a necessidade de representação processual da criança para que ela tenha vocalização do seu interesse. Então, para que seja observado não só o interesse da família biológica, não só o interesse do Estado em relação a atender os prazos do ECA, mas sim um olhar especificamente ao interesse da criança, para que ela seja, inclusive, ouvida devidamente durante o processo. Então, acho que não dá para a gente tratar de prazos, assim, especificamente. Falando para pessoas interessadas que queiram adotar, né, uma criança, a gente sabe que tem uma fila, igual a senhora falou, tem uma fila que, se eu não me engano, ela é 7 vezes maior do que a quantidade de crianças. São 36 mil para 5.100 crianças. Me corrija se eu estiver errado. Mas alguém que queira, né, entrar no processo, enfim, quais são os requisitos, né? Tem que ser informação mesmo para quem está em casa. Tem que ser casais, podem ser pessoas solteiras. Como é que funciona esse processo todo? O que a pessoa tem que fazer? Sim, o primeiro passo, na verdade, é ir até o fórum e fazer a habilitação dentro da vara da infância e juventude ou vara da família, né, vara competente dentro da sua região, para iniciar um processo de habilitação, que a gente fala, né, que que você vai apresentar uma série de documentos no fórum. É um processo que você não precisa de advogado, em princípio, né, você pode fazer sozinho mesmo, ir até o fórum, se informar em relação à habilitação para adoção, apresentar os documentos, e aí o judiciário vai dar andamento a essa habilitação, como agendar a perícia psicológica, agendar com assistente social e ser ouvido pelo juiz, fazer as capacitações com os grupos de apoio à adoção, que são, inclusive, grupos fundamentais. Acho que se a pessoa tem interesse, inclusive, em adotar, indico muito sempre que ela busque esses grupos de apoio à adoção, seja na sua região, e hoje mesmo com a pandemia, vários grupos de adoção têm feito encontros também online. Então, esse é o primeiro passo. Em relação a perfil, Luciano, hoje não tem como a gente falar de perfis de adotantes, né? Podem ser quaisquer perfis, casais ou pessoas solteiras, seja homoafetivo ou não, podem adotar. Então, hoje não tem uma limitação em relação a quem pode ser um adotante ou não.
Isso já é superado. Bacana, bacana, legal. Doutora Marília, aqui na LESP também, essa semana foi lançada a Frente Parlamentar pela Celeridade na Adoção de Bebês, né? Como é que a senhora vê essa iniciativa, que é uma iniciativa aí da deputada Janaina Pascoal, do PSL? Eu confesso, Luciano, que eu não tive a oportunidade de ler ainda as propostas que foram feitas, na audiência pública, se eu não me engano, foi no começo dessa semana, ainda não tive a oportunidade de ver, mas, de fato, assim, a adoção, pela minha visão, a adoção de bebês hoje não é uma questão que mereça qualquer tipo de celeridade ou qualquer coisa assim. A gente até tem uma expressão que a gente usa muito, né, na militância aí de acolhimento e adoção, é de que bebê não esquenta berço, né? Então, hoje, se há um bebê né, que vai ser acolhido, o processo de adoção dele ele vai correr de uma forma acelerada e até mesmo por uma resolução do próprio CNJ, com o CNMP e os dois ministérios do governo federal, que foi editada agora durante a pandemia, inclusive há essa indicação de colocação rápida desse bebê numa família já pretendente à adoção. Mas a gente sabe que quando a gente trabalha com adoção, a adoção de bebê ela não é um requisito, digamos assim, que mereça um destaque também em frente ao Poder Legislativo. A gente defende muito a questão de política pública para adoção tardia. O próprio Tribunal de Justiça de São Paulo tem um projeto que chama Adote uma Boa Noite, que incentiva a adoção de crianças maiores, que é efetivamente um gargalo que a gente observa, mas a adoção de bebês efetivamente não é. O que a gente fala muito dos bebês, especificamente, é a necessidade de acolhimento não institucional. Então, a gente defende muito, sempre quem trabalha com essa questão, é a não institucionalização do bebê, da primeira infância, inclusive, né? A gente defende, inclusive, a não institucionalização de todas e quaisquer crianças, até mesmo porque a política pública é de que seja acolhimento familiar, mas ainda que esse bebê não esteja na fila de adoção, que esteja se tentando trabalhar a família biológica, por exemplo, é que esse bebê não seja efetivamente institucionalizado. E isso é um ponto. Mas a adoção de bebês, especificamente, não é algo que, na minha visão, mereça um destaque legislativo considerável, porque a partir do momento em que esse bebê é efetivamente encaminhado para a fila de adoção, ele não verificamos grandes atrasos nos processos de adoção em relação a isso. Ok, então doutora... Eu volto a dizer que é importante que a gente olhe para a institucionalização de bebês, para a institucionalização da primeira instância, para que essas crianças não sejam alocadas dentro de um abrigo, mas sim alocadas dentro de uma família acolhedora na política pública preferencial do ECA. Doutora, então vamos falar de adoção tardia, né? Adoção, enfim, qual que é a opinião da senhora? Enfim, eu queria que a senhora falasse um pouco de questões que a senhora considera relevante aí, nessa discussão. Tem muita criança que cresce, né, nas instituições. Existe aí o pessoal fala que a demanda vai diminuindo, vamos dizer assim. Eu queria que a senhora falasse sobre isso, queria que a senhora pontuasse essa questão, né, de adoção tardia, a importância dela, enfim, queria que a senhora desse um panorama. Quando a gente olha as estatísticas do CNJ, a partir dos 11 anos, se eu não me engano, a fila vira, digamos assim, né? Então, a gente passa a ter mais crianças disponíveis para adoção efetivamente do que pretendentes. E talvez seja um estudo sociológico em relação à questão da adoção tardia, dos porquês da gente ter essa dificuldade, são vários. Acho que, Luciana, é importante a gente ter em mente de que, assim, as pessoas não devem se condenar, às vezes, por não querer adotar crianças mais velhas, né? Que a gente ouve muito isso, até de uma certa crucificação das pessoas que estão pretendendo adotar. É importante a gente ter em mente que cada casal, cada pessoa é uma pessoa, cada opção da adoção é uma opção e ela tem que ser respeitada. Até mesmo para que a gente não haja, por exemplo, uma taxa de devolução, como a gente analisa em alguns processos de adoção, para que a criança não seja efetivamente devolvida ao serviço de acolhimento depois que ela já é adotada, né? Mas
há uma necessidade da gente trazer, dar luz a essa questão toda, porque as pessoas realmente, às vezes, não conhecem a adoção tardia, elas não pensam nessa possibilidade, não trabalham em relação a isso. Então, a gente sempre fala da importância de se abrir os olhos para a adoção tardia, também durante o processo de habilitação da adoção. Então, para que essas famílias sejam consideravelmente alertadas sobre isso, né? Para que se trabalhe também a família ali que está pretendendo adoção para uma preparação para uma adoção tardia, para uma adoção para um grupo de irmãos, para que também essas crianças não sejam invisibilizadas, porque isso também é uma questão que a gente defende muito na militância, né? A gente não quer que essas crianças que estão dentro dos abrigos, dentro do serviço de acolhimento, elas sejam invisibilizadas. A partir do momento em que a gente não tem políticas públicas efetivas para essas crianças, a gente precisa trabalhar uma outra frente, que é inclusive o desacolhimento aos 18 anos, né? Porque se essas crianças elas vão ter um histórico a partir dali dos 11, 12 anos, quando, né, se inicia a adolescência, elas vão ter chances muito reduzidas de serem adotadas, então o Estado deve, de fato, olhar para o depois, olhar para que essa criança seja efetivamente preparada para aos 18 anos, né, ser desacolhida e ter chances efetivas de entrar no mercado de trabalho, de ter acesso a uma educação de qualidade, inclusive ter acesso a políticas públicas que vão ajudar ela em direitos básicos, como moradia, alimentação e tudo mais. Então, acho que assim, são vários olhares, né, para a questão e, de fato, há uma necessidade da gente discutir na sociedade civil a questão da adoção tardia para que as pessoas sejam sensibilizadas e tenham noção, né, tenham consciência também desse projeto que vem sendo desenvolvido brilhantemente aí também pelo tribunal. Tá certo, doutora Marília Golfieri, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigada a você, Luciano. Até a próxima.